Boa tarde! Muito boa tarde, Face, muito boa tarde, Insta. Começando mais uma live das quartas-feiras, nosso encontro semanal, onde a gente sempre vai olhar para esses temas tão presentes na nossa vida, né? E hoje vamos falar desse temão, mais um temão, que é essa ideia de como controlar o que eu penso, ou como eu apoio o meu cliente a controlar o que ele pensa, né? Porque essa é uma queixa recorrente, como controlar o pensamento, como controlar a mente. Tá dando aqui probleminha, deixa eu ver. O pessoal do Insta, vamos ver se melhora. Pronto, acho que melhorou. Pronto, tá dando um probleminha aqui de conexão. Então vamos falar desse tema. Eu vou colocar aqui no chat, pessoal. Você consegue controlar seus pensamentos? Seus pensamentos. Vai colocando aí no chat, pessoal do Insta também. Vai colocando aí. Você consegue controlar o que você pensa? Consegue controlar a sua mente? Consegue controlar aquilo que você acredita? Como é que é essa relação? E como é que chega esse tipo de queixa para você no consultório, nos seus atendimentos? Como é que é essa relação com o que é pensado e como que você, entre aspas, controla o que você pensa, o que você acredita, as suas expectativas de futuro, a sua relação com o passado. Então vai colocando aí para mim nos comentários aqui do Insta, nos comentários aqui do Face, à medida que a gente vai esquentando os motores, vai chegando, né? As pessoas vão chegando e a gente vai fazer uma super reflexão hoje sobre essa relação com a nossa mente, que muitas vezes é desenfreada, muitas vezes é aquele pensamento que não para, que a gente não consegue nem dormir direito, que a gente não consegue se concentrar, às vezes, num filme que a mente está lá trabalhando, às vezes nem numa leitura, né? Às vezes a gente está ali em casa, com o filho, com as pessoas, mas a nossa cabeça está em outro lugar e a 1000 por hora. Como é que é isso para você? Eu tenho muita coisa para a gente falar hoje, muito legal, caminhos para lidar, e eu quero saber como é para você, né? Como é que você lida com essa relação com a mente, com esse mundo interno cheio de atividade que nós temos, porque isso, logicamente, também vai aparecer no nosso consultório, né? Então, o Ismael está colocando aqui, não consigo controlar meus pensamentos. Você pode me ajudar? É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. É exatamente sobre esse tema que nós vamos nos aprofundar hoje. Então, fica aí, Ismael, acompanhando, que a gente não vai resolver isso em 5 minutos, né? A gente tem aqui esse espaço para aprofundar. E a maioria, ou muitos clientes chegam no consultório exatamente com essa queixa que não consegue, como o Ismael colocou, né? Não consigo controlar os meus pensamentos. Você pode me ajudar? Olá, Morena. Tudo bem? Janete. Jabur, eu não sei qual é o primeiro nome. Então, vamos colocando aí. Como é que é para você? A sua relação com a sua mente, com os seus pensamentos. Você acha que é possível controlar? Você tenta controlar? Você Você apanha muito, essa é uma outra queixa. Você apanha muito dos seus pensamentos? Quando você faz algo errado, quando você. Ou quando você. Não, nem algo errado, né? Quando você não consegue fazer aquilo que você gostaria de fazer, ou quando você fala uma coisa que você não queria ter falado. Enfim, quando você considera que pisou no tomate, como é que é essa voz interna aí, né? Como é que você se trata? Quando algo não sai do jeito que você esperava. Tudo isso também está ligado a esse relacionamento da gente com a gente mesmo, né? Essas vozes, essas coisas internas que a gente carrega, que a gente vive diariamente, né? E os nossos clientes também. Qual que é a diferença entre a gente e o nosso cliente?
né? A pessoa que chega no consultório com essa queixa. Qual que é a diferença entre você, na sua relação com o seu pensamento, com a sua emoção e o seu cliente? Tem diferença? E qual é a expectativa do seu cliente em relação ao que você vai fazer sobre ele não conseguir controlar os pensamentos dele? Né? Assim como o Ismael colocou aqui no chat do Face, eu não consigo controlar meus pensamentos. Você pode me ajudar? É com essa expectativa que o nosso cliente chega. E aí? Fazendo esse suspense todo para ir chegando vocês. E para ir instigando vocês a escreverem. Pois é, uma das ilusões que a gente carrega, seja na nossa prática como profissional, seja no nosso dia a dia, e os nossos clientes também, é de que é possível controlar os pensamentos. E de que a gente tem que fazer alguma coisa com eles. A gente carrega essa crença, a gente carrega essa ideia de que nós podemos controlar aquilo que pensamos. E esse, inclusive, é um dos motivos, uma das objeções de muitas pessoas, mas muitas mesmo, em relação à meditação, em relação ao mindfulness, em relação a práticas de você se sentar. Boa tarde, Yuri. Dá para lidar com uma família muito problemática? Olha, Yuri, quando a gente primeiro começa com a gente, fica mais possível. Então a gente vai incluir aí. Oficial Jefferson, Nayara, boa tarde. Então a gente carrega essa ilusão de que a gente consegue ou deveria conseguir controlar os nossos pensamentos. E a grande questão, ou o grande truque, ou o grande pulo do gato para a gente lidar com essa mente pensante, é primeiro perceber que ela não para, e ela não vai parar. Né? E é uma ilusão que a gente controla ela. E é uma ilusão também que nós somos a nossa mente. O que isso quer dizer? Significa que do mesmo jeito que o nosso coração bate, a nossa mente pensa. Você já tentou fazer o seu coração bater diferente? Você já gastou tempo fazendo o seu coração parar de bater ou bater mais rápido? Não. Porque você sabe que você é uma coisa e o seu coração é outra. E ele está fazendo a função dele. A nossa mente é a mesma coisa. Só que a gente criou uma ilusão por um monte de razões que nós somos o que nós pensamos. E a gente fica nessa tentativa sem fim de tentar controlar isso, mesmo sabendo que isso é apenas mais uma função em nós, do mesmo jeito que o nosso coração bate, a nossa mente pensa. Então, onde que está o pulo do gato? Perceber o que é pensado. Observar o pensamento. Se desidentificar do pensamento. Do mesmo jeito que você ouve música e você pode prestar atenção ou não, você pode estar, por exemplo, na recepção de um consultório e está tocando música e você não está conectado com ela, ela está lá tocando. E você não fica prestando atenção nela, a mesma coisa em relação ao que a gente pensa. Então, pegando aqui alguns exemplos. Qual que é o tema da live? Jefferson, o tema de hoje é: você consegue como controlar os pensamentos? O porquê as pessoas não conseguem controlar os pensamentos? Né? Inês, boa tarde, Inês. Um beijo. A Nayara colocou aqui: às vezes vem algumas vozes na minha cabeça, acho que isso falando para mim, inclusive palavrão. Olha que coisa interessante. A gente tem até umas vozes mal educadas, né? Assim, que já chegam com o pé na porta. Pois é. Esse funcionamento da nossa mente, ele é quase que uma programação de diversos aprendizados que nós tivemos. Geralmente, inclusive, a gente se relaciona com a gente nesse mundo interno através dos modelos que a gente foi absorvendo na nossa criação, foi absorvendo no nosso desenvolvimento. Então, esses pensamentos estão ali meio que reproduzindo isso, como uma programação. Do mesmo jeito que o nosso coração, ele tem já um ritmo cardíaco, né? Existe uma coerência que está ligada ao nosso funcionamento, que é mais ou menos acelerada, que varia de acordo com o que a gente está vivendo. Há uma
programação que se adapta ao que a gente está vivendo. Os nossos pensamentos também. Aquela coisa que fica ali falando, é uma coisa automática, é um script, é uma coisa que vai simplesmente se reproduzindo. O problema é que a gente se fixa neles, a gente acredita que o que está acontecendo lá dentro é a verdade e que somos nós. E a gente não aprendeu a se perceber fora do pensamento. Mas isso é tão verdade que existe um eu que percebe, uma consciência que percebe e o pensamento, que a gente é capaz de falar sobre eles. Se você recebe um xingo, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo da Carol. Carol, penso coisa ruim, né? Fala palavrão para mim. Quem é que está falando e quem é que está ouvindo? Vocês conseguem concordar comigo que se existe algo falado e algo ouvido, existe uma relação de duas coisas acontecendo? Então, se eu falo assim, eu me trato muito mal, quem está tratando quem mal? Quem é o que trata mal e quem é o que se sente maltratado? Então, é uma conversa que parece meio abstrata e maluca demais, e ao mesmo tempo é uma conversa que fala de um funcionamento que a gente precisa revisitar. A gente precisa revisitar a nossa compreensão de eu. A gente precisa revisitar a nossa relação com que a gente tem com a nossa mente e que a gente tem de percepção de si mesmo. Então a gente tem uma consciência que percebe e a gente tem o pensamento. Então, do mesmo jeito que o coração bate, a mente pensa, eu não preciso ficar preso ao meu pensamento. Eu posso me descolar do meu pensamento. E quando eu me descolo do meu pensamento, eu experimento um funcionamento que não é escravizado por essa velocidade de pensamento que vem um atrás do outro e que me diz o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer, como eu devo fazer, como eu não devo fazer. Eu me desconecto do mesmo jeito que eu não preciso ficar prestando atenção na música que está tocando no consultório que eu estou esperando para ser atendida. Do mesmo jeito que eu posso estar numa sala e tem lá a televisão ligada, e eu não estou prestando atenção no que está passando na televisão. Então, embora nós não tenhamos o poder. Boa tarde, Ana, Alice, beijo. Eu não possa controlar os meus pensamentos no sentido de impedir-me de pensar, e se você não estiver pensando, é sinal que você não está vivo, viva, né? Eu tenho um poder, e esse poder se refere ao foco. Foco, vou anotar essa palavra aqui, que ela vai nos acompanhar. Foco. Foco. Opa, pessoal do Insta, tá vendo aqui a palavra foco? Vou escrever mais pra cá. Foco. Foco. Vamos falar de foco. Foco, 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 foco. Onde você coloca o seu foco, você pode controlar. Então, vamos pegar um exemplo. Se eu falar para você assim, não pensa em elefante. Não pense em elefante. Luta aí com o seu pensamento agora e não pense em elefante. Controla seu pensamento e não pense em elefante. Você consegue? Não pense em elefante. Não pense em elefante. Você não consegue, porque para você não pensar em elefante, você precisa pensar. Então, para você não pensar em elefante, o que você precisa fazer? Colocar o seu foco em outro lugar. Então, para você não pensar em elefante, você pode pensar em borboleta. Quando você pensa em borboleta, você mudou, você deslocou a sua atenção para o lugar aonde você quer. E ao fazer isso, você já não está mais no elefante. Então, a gente tem um poder, ou a gente tem a possibilidade de mudar, de deslocar a nossa consciência. Então, quando eu digo eu não sou o meu pensamento, eu percebo o meu pensamento, eu estou fazendo um deslocamento de consciência, onde eu
sou essa consciência que percebe e o pensamento é o percebido. E esse pensamento percebido, eu não preciso me importar se ele é rápido, se ele é devagar, se ele fala besteira ou se ele fala verdades. Eu simplesmente só o percebo. Esse é o princípio da meditação. É o ato de observar, perceber, sem precisar me fusionar, me perder no pensamento. Então, se você quer encontrar a saída de ficar escravo dos maus tratos mentais, se os seus pensamentos são pensamentos que falam palavrão, coisa ruim, como a Carol colocou aqui no Insta, ou qualquer outra coisa, você pode simplesmente não prestar atenção. E aí, para não prestar atenção, você vai precisar prestar atenção em outra coisa. Do mesmo jeito que eu dei o exemplo da borboleta e do elefante. Para você prestar atenção em outra coisa, você precisa ter essa outra coisa clara para você prestar atenção. Então, se eu não preciso prestar atenção num pensamento acelerado, e eu me dou conta que eu sou essa consciência que percebe, eu preciso passar a conhecer esse estado de ser quem percebe. Então, o nosso foco vai para como é que é a sensação de simplesmente observar o meu pensamento, sem precisar concordar, sem precisar discordar, sem precisar provar nada, sem precisar fazer qualquer movimento. Eu não converso com ele. Ele está lá tocando, ele fica lá falando. Do mesmo jeito que você pode estar num lugar tocando música, a música está tocando e você não precisa prestar atenção naquilo. A Esther colocou aqui, minha respiração. Perfeito, Esther. A respiração, além de ser algo que eu posso concretamente prestar atenção, né, ela nos leva para o presente, porque não dá para respirar amanhã e não dá para respirar ontem, só dá para respirar agora. E ela também nos leva para o nosso contato com o corpo, porque também não dá para fazer amanhã e não dá para fazer ontem, só dá para fazer agora. E a grande virada dos cérebros saudáveis, se a gente pega esse monte de pesquisas aí que a meditação já comprova cientificamente, né? Como é que é um padrão de um cérebro de funcionamento feliz, lá dos padrões que eles colocaram para isso, é um cérebro que vive no presente, que está mais conectado com o aqui e agora. Então, como é que eu me desconecto desse pensamento viciado, viciante, de estar no futuro ou estar no passado? Primeiro, me descolando disso. E percebendo que existe sim uma consciência em nós que percebe. E ela recebe vários nomes. Tem gente que chama isso de eu superior, tem gente que chama isso de consciência observadora, tem linhas que chamam de eu testemunha, tem gente que chama de self-presence, eu que percebe. Não importa o nome. O importante é que a gente perceba que existe uma consciência em nós. E que essa consciência em nós, ela percebe o pensamento. Certo? Então, o nosso foco é o nosso grande aliado de deslocamento de consciência. Então, quando a gente, por exemplo, faz focalização, que vocês me vêm muito falando aqui de focalização, a primeira coisa que a gente faz é se apropriar de onde eu vou colocar minha atenção. Eu vou deslocar a minha consciência para perceber aquilo em mim que está desconfortável, que está doendo, que está se sentindo mal, que está se sentindo triste, que está se sentindo ansioso, que está se sentindo acelerado, que está se sentindo estressado, que está se sentindo perdido, que está se sentindo seja lá o que for. Então a gente faz esse descolamento. O primeiro passo é sempre esse. Sempre é importante a desidentificação. Palavrinha grande, desidentificação. Quando eu me desidentifico, ou seja, se eu me identifico, eu crio uma identidade, certo? Eu estou identificado, eu estou me definindo por aquilo. Então, se eu me identifico com o meu pensamento ou com a minha emoção,
ou com a minha sensação, eu estou me dando uma identidade que está presa àquilo. E é muito ruim ficar identificado com um pensamento, porque o pensamento, ele não para, ele não tem fim. Então, quando você usa, por exemplo, aqui o Cleverson está pedindo para falar de meditação. Quando você usa uma técnica como a meditação é um treino de habilidade de desidentificação, de observação e de descoberta de quem é essa consciência que percebe e que não é o nosso pensamento. A gente fica gastando muito tempo tentando mudar o nosso pensamento, tentando mudar as nossas crenças, tentando mudar a nossa história, e quando a gente fica preso nisso, a gente perde a oportunidade de conhecer aonde está a grande fonte de tudo, que é essa consciência que percebe tudo isso. Percebe o pensamento, percebe a crença, percebe a dor, percebe o futuro e percebe o passado. Mas não é nenhuma dessas coisas. Então, a identificação com qualquer uma dessas coisas, ela é um problema, porque ela nos define. E definição para algo indefinido é uma prisão. Nós somos algo indefinido. Nós somos um processo. Quem você é hoje não é quem você foi há 10 anos atrás e não é quem você será daqui a 10 anos. Ou seja, nós somos um processo. Nós não somos algo definido, estático, como um objeto. Isso aqui é um objeto, uma caneta. Isso aqui não muda. É uma caneta. Não vai virar cadeira, não vai virar sofá. É uma caneta. Se eu me defino como algo estático, como uma caneta, eu passo a viver dentro de uma prisão que diz para mim que eu só posso ser de um jeito. E nós temos várias manifestações. Nós nos manifestamos como consciência de várias coisas. Então, existe essa consciência em nós e existe os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas dores. Quando eu faço a desidentificação, ou seja, quando eu me desidentifico, eu paro de me definir como uma coisa só, como se eu fosse uma única coisa, eu posso, então, me relacionar com aquilo. Então, vamos imaginar aqui no nosso exemplo da caneta, né? A caneta é um objeto, ela é uma coisa só. Ela não tem como se relacionar com ela mesma, porque ela é uma coisa só. Agora, se essa caneta percebesse que algo nela é outra coisa, aí a gente tem dois e esses dois podem se relacionar. Para eu poder lidar, então, com aquela mente pensante descontrolada, que não para, que fala palavrão, que me ofende, que briga comigo, seja lá o que for que essa mente sua está fazendo, ou do seu cliente, nós precisamos de dois. Nós precisamos da pessoa percebendo aquilo que está sendo trazido como queixa. Nós sempre vamos precisar de dois. Sempre vamos precisar de dois. Então, a primeira coisa que a gente tem que ajudar as pessoas a perceberem é: você está percebendo a sua mente acelerada. Você é uma coisa, a sua mente é outra. A gente já tem dois, ótimo. Com dois, eu consigo promover relacionamento, conversa, autoconhecimento. Eu só consigo conhecer aquilo que eu percebo. Ou seja, se eu estou identificado, eu não vejo. Eu preciso fazer esse movimento para eu ver. E aí eu vou conhecer aquilo. Olá, eu estou vendo você, mente pensante. Eu estou vendo você, ansiedade. Eu estou vendo você, dor. Eu estou vendo você, luto. Eu estou vendo você, perda. Eu estou vendo você, baixa estima. Eu estou vendo você, qualquer coisa que eu estou trazendo como queixa. E aí, então, você, terapeuta, ou você, pessoa, que está falando, está aqui me acompanhando, vai fazer o quê? Vai apoiar essa conversa. Mas aí a gente tem um outro ponto para a gente prestar atenção. Quando eu falo conversar com algo em você, a maioria de nós acredita ou entende a palavra conversar como falar. Falar para a pessoa o que você quer falar. Se você vou conversar com alguém, eu vou lá falar com ela. E conversa.
é uma via de mão dupla. Conversa existe, fala, sim, mas existe principalmente uma escuta. Quando a gente está numa conversa de aprendizado, a gente está mais ouvindo do que falando. Mas a gente está numa conversa. O professor está conversando com a gente. O que o professor está fazendo? Está nos informando. E a gente está fazendo o quê? A gente está ouvindo. Então, quando a gente passa a se relacionar com aquilo em nós, que é a nossa mente pensante, nossa ansiedade, seja lá o que for, nós precisamos ouvir o que aquilo em nós está dizendo. Mas não é ouvir no sentido de concordar, não é ouvir no sentido de rebater, não é ouvir no sentido de contrapor e nem de convencer aquilo a ser diferente. É uma escuta curiosa do tipo assim, nossa, interessante isso que você está me dizendo, me fala mais sobre isso. A gente não se identifica, a gente não concorda e nem discorda. Vamos imaginar que você está conversando com alguém que está contando para você os problemas dela. E você está ali ouvindo, você fala, nossa, uau, nossa, como eu imagino o quanto está difícil isso para você. Percebe? Você não está concordando, você não está discordando, você está ali curioso, curiosa, para compreender a vivência daquela pessoa. Quando a gente faz contato com alguma coisa em nós, nós precisamos dessa mesma atitude. A gente não vai lá falar com a nossa ansiedade e falar assim para ela, olha, deixa eu te falar, você não pode ser ansiosa. É muito ruim ser ansiosa e a partir de hoje você precisa ser calma. Você pode até tentar. Eu já vou te adiantando que você vai gastar seu tempo e que a sua ansiedade vai continuar igualzinha. Agora, você quer saber o que fazer ao encontrar a sua ansiedade? Sabe o que você faz? Você diz para ela, vamos tomar um café? Vamos tomar um chá? Vamos tomar uma água? Adoraria te conhecer mais. Me conta a sua história. Isso é autoconhecimento. Porque você precisa conhecer aquilo em você a partir do ponto de vista daquilo em você. O que você sabe sobre as suas emoções, sobre as suas sensações, sobre os seus sentimentos, está muito mais ligado à sua opinião sobre aquilo do que num contato direto e sincero com aquilo. Onde você pode ouvir a história. Rávila, é Rávila? Rávila, boa tarde, oi. Então, o que a gente precisa aprender a fazer são essas duas atitudes em nós, e aí a gente pode levar isso para os nossos clientes. Então, qual é a primeira atitude? Eu vou dar um prêmio para quem escrever aí, aquela palavra grande. Como chama? Aquela primeira atitude de perceber que eu não sou o meu pensamento, que eu não sou a minha emoção. Vou colocar uma cola. Aqui está. Desidentificação. Desidentificação. Esse é o 1. E o 2? Vou aquelas plaquinhas lá no programa de auditório. Escuta curiosa. Esses são os 2 movimentos básicos, necessários, eficientes para você lidar com a sua mente pensante que não para. Primeiro, desidentificação. Segundo, escuta curiosa. Para então, através de um relacionamento de autoconhecimento, aquilo em você começar a mudar. Mas não porque aquilo em você está mudando, porque você mudou. Você está descobrindo ser essa consciência que percebe. E não mais ficar escravizado, escravizada, preso nos seus pensamentos. Desidentificação e escuta curiosa. Isso mesmo, Rávila escreveu aqui. Desidentificação e escuta curiosa. Em relação a qualquer coisa, sim. Pensamento, emoção e sensação. Nossa, eu tô com uma, por exemplo, tô com uma angústia no meu peito, tô angustiado, tô angustiado, tô angustiado. Qual é o primeiro movimento? Epa! Eu tô percebendo uma angústia em mim. E eu tô dizendo um olá para ela. Eu tô aqui com essa angústia agora.
Quando eu faço esse deslocamento de consciência, eu já sou essa pessoa que está calma, que está tranquila e que está percebendo algo em si mesmo angustiado. Quando eu faço esse movimento, eu já me torno essa consciência que percebe. E então aquilo angustiado pode ser visto, olhado, conhecido, escutado. A maioria das coisas em nós que é ansiosa precisa de escuta. A maioria. Quando você está ansioso, se você ficar identificado, o que você quer é ser ouvido, que alguém diga para você que está tudo bem. Então, se você se torna essa pessoa, né? Se você é essa pessoa que ouve, aquilo em você se acalma, porque tem alguém para ouvir agora que é você mesmo. Eu sei que isso pode parecer uma conversa meio maluquinha, porque ela é diferente do que a gente aprendeu. Mas se a gente olha as principais linhas, por exemplo, quando a gente compreende o Jung, quando a gente olha para a meditação, quando a gente olha para o Eugene Gendlin da focalização, a gente percebe que isso não é uma novidade, mas é muito pouco praticado. A gente está muito preso a se definir pelo que a gente pensa, em vez de perceber o que a gente pensa. Né? O pensar é uma ação, é uma ação não, é um funcionamento nosso, não é a nossa identidade, não é quem somos. É algo que funciona em nós. Da mesma maneira que a gente não precisa se definir, eu sou as batidas do meu coração, ou você não ouve uma conversa do tipo, nossa, o meu coração não para, ele fica batendo todo minuto. Não faz sentido você dizer, minha mente não para, meu pensamento não para nenhum minuto. Não tem sentido essa frase. Por isso que é um gasto de tempo, é um gasto de tempo. Tchau, Ravi, a Ragla está despedindo. É um gasto de tempo a gente tentar controlar o nosso pensamento da mesma maneira que seria um gasto de tempo a gente ficar tentando dizer para o nosso coração como ele deveria bater. A gente não faz isso com o nosso coração, a gente não precisa fazer isso com os nossos pensamentos. Agora, a gente precisa fazer desidentificação, a gente precisa aprender a observar, a gente precisa encontrar esse lugar de nós que é essa consciência que percebe. A gente precisa conhecer essa consciência. E a gente só consegue conhecer quando a gente se desidentifica, quando a gente descobre que nós não somos os nossos pensamentos, mas nós somos essa consciência que percebe. E percebe várias coisas, vários euzinhos, vários funcionamentos em nós, né? Vários scripts, várias gravações, várias coisas que atuam na nossa vida. E a gente só consegue sair dessas gravações fazendo primeiro esse movimento de deslocamento da consciência. Certo, pessoal? Acho que isso é algo a ser praticado. Eu trouxe aqui os 2 passos fundamentais para a gente lidar com a nossa mente pensante. Eles também valem para as nossas emoções, eles também valem para as nossas sensações. 2 avisos importantes. Hoje, à meia-noite, sai do ar a minissérie Corpo, Coração e Mente. Se você quer aprofundar essa relação corpo-mente, eu percebendo o pensamento, eu percebendo a emoção, corre lá. No Insta, clica na bio para assistir. Aqui no Face também tem disponível para você clicar e assistir a minissérie, né? Para a gente aprofundar essa conversa, essa reflexão e perceber que se a gente usa essas habilidades de deslocamento da consciência, muita coisa em nós já muda. E a gente precisa aprender a fazer isso para levar isso para os nossos atendimentos. Sem fazer na gente, sem criar essa relação de ser quem percebe e se relacionar com o percebido, é muito difícil a gente conduzir isso nos nossos atendimentos. E esse é o manejo de ouro do processo terapêutico, que pode ser usado com diversas abordagens, tá certo? Então, assiste a minissérie, está acabando. As inscrições para a turma de focalização, que começa semana que vem, quer aprender a focalizar, quer aprender a fazer essa conversa com todas as etapas,
Aproveita, se inscreve, tá acabando as vagas, vai se encerrar agora nos próximos dias. E a gente se conhece na turma, onde você vai ter todo o suporte para aprender a conversa, né, da formação internacional em focalização do relacionamento interior, ó, relacionamento interior, aprender a se relacionar com o seu mundo interno, né? Clica aí Instagram na bio, aqui no Face também, e a gente se vê. Na semana que vem tem aulão segunda-feira, às 8 da noite, e 15 horas na quarta-feira, um novo encontro para a gente continuar navegando nesse tema e nessa qualidade de ser um ser humano que usa toda a sua potência e todas as suas inteligências mentais, instintivas e emocionais numa grande conversa relacional que promove uma grande transformação em nós mesmos e para os nossos clientes. Então a gente se vê semana que vem. Se você não assistir a minissérie até o final da semana, ou se você não vier para a nossa turma de focalização, que vai estar incrível. Eu espero conhecer vocês lá. Um grande beijo, até a semana que vem, Insta. Grande beijo, pessoal do Face, até semana que vem.